Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o Grande Médico e o Rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, do versos 4 ao 11, o apóstolo Paulo escreve: E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. O apóstolo Paulo está escrevendo nesta carta à igreja que estava em Colossos uma advertência acerca das falsas doutrinas. Nós vemos que no tempo apostólico, os falsos profetas, as falsas doutrinas, elas já estavam presentes e já era um combate veemente contra a fé na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. No tempo apostólico já havia a seita dos gnósticos, que significa conhecimento. Esta seita, ela já existia antes mesmo de Cristo. E no tempo apostólico, esta seita, ela começou a fazer algumas introduções de adoração a anjos e também de algumas epístolas de Paulo introduzido no seu meio, trazendo uma grande confusão, e muitos cristãos foram absolvidos por esta seita gnóstica, através das suas filosofias, que o apóstolo Paulo já estava advertindo os crentes aqui de Colossos a respeito destas heresias, a respeito destes falsos profetas, que era para que eles tivessem cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nos dias de hoje, já no século 21, como que não estão estas heresias de forma terrível? Por exemplo,
este movimento gnóstico do conhecimento, nos dias de hoje, ela já está subdividida em vários grupos filosóficos, grupos de meditação da mente. A mente é o primeiro lugar em que Satanás atua na mente das pessoas. Então, esses movimentos da meditação, desenvolvimento da mente, isso é algo perigoso, porque as pessoas estão recebendo filosofias, estão recebendo aquilo que não conhecem, estão recebendo aquilo que não sabem, através de uma meditação, através de um desejo, de um desenvolvimento corporal, físico, e colocam a sua mente à disposição daquilo que não conhecem. Isto é perigoso. A mente precisa estar voltada para Deus, para a palavra de Deus, para o Senhor Jesus. A mente precisa estar fortalecida no poder da palavra. É exatamente essa advertência que o apóstolo Paulo está aqui fazendo para esta igreja de Colossos. Esses crentes que Paulo declara que, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O que significa estas palavras persuasivas? É uma palavra que leva as pessoas a acreditar na mentira, acreditar numa falsidade, acreditar numa heresia que é transmitida através da Bíblia, da palavra de Deus. Todas e qualquer heresias, elas se movimentam mediante a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a maior autoridade que existe sobre a face da terra. No entanto, quando ela é distorcida, quando ela deixa de ser acatada tal como ela é a palavra de Deus quem interpreta a si mesma. Não é necessário a introdução de filosofias. Aliás, que as filosofias, elas se divergem entre si mesmo. E é por isso que existem as várias escolas filosóficas. E cada escola tem uma apresentação divergente de outras escolas dentro da concepção filosófica. É isso que o apóstolo Paulo está advertindo esta igreja de Colossos, crente de Colossos, e que é para os nossos dias também, porque muitos estão sendo persuadidos nos dias de hoje pelas falsas heresias, pelos falsos ensinamentos. A palavra de Deus é como uma luva. Se você colocar a mão ali e couber a sua mão, tudo bem. Mas se não couber, algo está errado. Nas heresias, elas não se encaixam, ou seja, elas não comungam com a palavra de Deus. Embora usem a palavra de Deus, mas a palavra é distorcida. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje na graça de Deus, a graça que foi manifestada em Cristo Jesus. No entanto, nos dias de hoje, há movimentos religiosos que, praticando o Velho Testamento, fundamentados no Velho Testamento, estão trazendo para o povo sacrifícios, que o povo tem que fazer sacrifício para agradar a Deus, tem que apresentar sacrifício. Isto é uma heresia, porque estão anulando a obra que Cristo fez.
Cristo fez uma obra perfeita. Todo o sofrimento de Cristo, todo o padecimento de Cristo para a remissão do pecador, esta foi uma obra perfeita. O sacrifício perfeito Jesus fez. No Velho Testamento, os sacerdotes e o sumo sacerdote, uma vez ao ano, que entrava no santo lugar, uma vez ao ano, o sumo sacerdote adentrava ali, no Santo dos Santos, para oferecer sangue de animais a favor de todo o povo de Israel. E os sacerdotes, por sua vez, faziam oferendas também de sangue a favor do povo que ia buscar lá no templo o perdão dos seus pecados. Esses sacrifícios, eles cessaram, porque a partir do momento que Jesus fez a obra perfeita, o sacrifício perfeito, nem mesmo os judeus tinham validade no sacrifício que eles faziam da lei de Moisés, porque Jesus cumpriu a lei. E a partir do momento que a lei foi cumprida em Cristo, nada mais resta a fazer ou a praticar a lei. Nem mesmo os judeus têm validade a prática da lei. Embora eles estejam ainda praticando a lei, mas não tem validade alguma. Porque se um judeu quiser ter o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma, precisa também se arrepender e aceitar a obra que Cristo realizou para ter a sua vida mudada e transformada e o seu pecado perdoado. Não há, após a obra de Cristo, distinção de raça, de cor, todos dependem da fé em Cristo para se salvar. Então, aqueles que nos dias de hoje estão praticando, estão levando o povo a fazer sacrifício para agradar a Deus. Muito pelo contrário, estão desagradando a Deus, porque estão refutando a obra que Cristo realizou. Quantos que por tradição religiosa, por datas de comemorações religiosas, estão subindo escadarias de igreja, machucando todo o seu corpo, fazendo marcas no seu corpo, para fazer um sacrifício por uma penitência oferecida por um santo que seja, sendo que Jesus já fez o sacrifício perfeito. Quando isto é praticado, está declarando que Jesus não fez a obra perfeita. Isto é uma heresia, isto é um engano, é uma mentira, uma falsidade. E escreve o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 4, declarando: o Deus desse século cegou os entendimentos, para que com o coração não vejam, e com o seu entendimento, com o coração não creia, e com o seu entendimento não veja aquilo que Cristo preparou para aqueles que o amam. Então, quem é o Deus desse século? É Satanás. Ele é o Deus desse século. Por isto, aqueles que não têm Cristo na sua vida, como Senhor, como Salvador, estão nas trevas, estão com o seu entendimento atrofiado, sem conhecer a Deus, sem conhecer a Jesus. Embora estejam falando de Deus, falando de Jesus, mas não o conhecem, porque se o conhecessem, estariam servindo a Jesus, estariam aceitando a obra perfeita que Cristo realizou. Então as pessoas são levadas a fazer coisas absurdas nestes sacrifícios. As pessoas são levadas a fazer contas, a fazer empréstimos, a entregar aquilo que possui e até mesmo o que não possui,
Pessoas são levadas a vender até mesmo móveis da sua própria casa para fazer um sacrifício. Isto é uma heresia. De Deus e de Cristo não vão receber absolutamente nada. Muito pelo contrário, estão indo no engano e estão sustentando este engano, esta heresia. É exatamente isto o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para os crentes de Colossos. Ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Aqui demonstra o cuidado que o apóstolo Paulo tinha com a igreja que ele havia fundado, a igreja que ele havia proporcionado conhecer a Cristo. Nos dias de hoje também, todos os líderes, os pastores que estão compromissados com as verdades do Evangelho de Cristo, eles estão preocupados com o seu rebanho, com as suas ovelhas, estão preocupados que eles estejam também permanecendo na fé e que eles não estejam sendo arrastados por falsos profetas, por falsos ensinamentos, como está ocorrendo nos dias de hoje. Nós estamos no cumprimento da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo já escrevia na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, que nos últimos tempos o Espírito Santo já estava lhe revelando que nos últimos tempos, nos últimos dias, haveria homens amantes de si mesmo. Homens que, olha, capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então estes que conheceram a verdade em Cristo, que já foram usados por Cristo, mas a partir do momento em que eles desvirtuaram do Evangelho, desvirtuaram da graça de Deus, tiveram a sua consciência contaminada pelas heresias, pelos espíritos enganadores, pelos espíritos de demônios, eles passaram a ser amantes de si mesmo. Abandonaram as verdades do Evangelho e passaram a transmitir uma mentira, uma falsidade, uma heresia no nome do Senhor Jesus. Por isto, é necessário que você busque as verdades da palavra de Deus, você busque as verdades em Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Ninguém pode garantir nem sequer um segundo da sua vida, mas o Senhor Jesus garante a vida eterna para aquele que crê nele e permanece nele. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo e a preocupação de todos os pastores que querem a vitória do seu rebanho. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e quero orar com você e por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com essa vida que está crendo, Senhor, nesta tua palavra. Senhor Jesus, que, ó Deus, está sentindo nesta hora o desejo de entregar a sua vida a Ti. Senhor Jesus, de estar, Senhor, debaixo da Tua bênção, da Tua palavra.
Ó Deus, aqueles que talvez já estão envolvidos em uma heresia, mas agora, Senhor, estão sentindo o desejo de abraçar a verdadeira fé no Teu nome santo e glorioso. Toca nessas vidas agora. Quebra, Senhor, todo laço, todo engano, toda mentira de Satanás. Seja quebrada agora em o nome do Senhor Jesus. Remove, Senhor, dessa mente toda obstrução, todo engano, toda mentira, seja removido dessa mente agora, em o nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, aclareça esta mente. Ó Deus, que o Deus desse século, Senhor, não tenha poder de atrofiar esta mente, mas seja liberada agora, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Visita, Senhor, as vidas enfermas, problemáticas, perturbadas. Toca nesta hora por sobre esta casa, por sobre este lar, por sobre esta família. Toca com a tua bênção, Deus, por sobre este empresário, ó Deus, que está crendo na tua palavra, ó Deus, este comerciante, ó Deus, este trabalhador, esta trabalhadora, Senhor, que está crendo na tua bênção. Visita, ó Deus, aqueles que estão hospitalizados num leito da enfermidade. Toca nesta hora. Passa com a virtude do teu poder, no teu santo nome, ó Senhor Jesus. Eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, todo espírito de doença, de enfermidade, todo espírito, ó Deus, de medo, ó Deus, todo espírito de derrota, de fracasso. Eu estou repreendendo e desfazendo em o nome do Senhor Jesus, para que haja a tua bênção por sobre esta vida, por sobre esta casa, por sobre este lar, por sobre esta família, por sobre esta empresa, ó Deus, por sobre os seus colaboradores, por sobre este comércio, sobre os seus colaboradores, por sobre esse trabalhador, essa trabalhadora. Toca com a tua bênção nesta hora, no teu santo nome. Ó Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Divulgue este programa para os seus parentes, seus amigos.